Bom, primeiramente agradecer, é um prazer estar participando da TV Conjur. E a pergunta sobre o que fazer com as Big Techs e as grandes plataformas digitais, ela tem suscitado duas diferentes propostas ou dois diferentes campos de soluções no mundo. De um lado, a gente tem um movimento de reforma do direito da concorrência, de reforma da política antitruste, que nos Estados Unidos, inclusive, é liderado por um grupo de acadêmicos autodenominados neobrandesianos, que defende que a política antitruste ela deve ser remodelada para se voltar às origens, protegendo-se o processo competitivo em si e não mais olhando simplesmente para resultados focados em preço e quantidade da oferta, né? Esse movimento que existe nos Estados Unidos hoje, ele parte do pressuposto de que os grandes mercados digitais eles estão se tornando cada vez mais excessivamente concentrados, né? Isso devido a algumas características econômicas dessas grandes plataformas. Dentro dessa perspectiva, então, a solução, de acordo com esse grupo de acadêmicos, seria retomar as origens do direito concorrencial, retomar lá atrás a jurisprudência formada nas primeiras décadas do século XX, de quebra das grandes empresas. Essa é uma primeira forma de se endereçar o problema, a questão que atrai críticas, claro, naturalmente. Do outro lado do Atlântico, a gente tem aqui na Europa um movimento cada vez maior de regulação ou de regulamentação concorrencial dessas plataformas. Iniciativas como, por exemplo, o Digital Markets Act, né, o DMA, que foi recentemente, houve uma costura política para sua aprovação no Parlamento Europeu, traz um cardápio, um conjunto de obrigações regulatórias para as plataformas digitais, para que elas, por exemplo, proporcionem interoperabilidade, para que elas forneçam um dever de fornecer acesso a dados a concorrentes. E todas essas obrigações regulatórias que se aplicam a determinados agentes econômicos que são chamados de gatekeepers, né? Portanto, são agentes econômicos especiais que recebem um conjunto de regras especiais, portanto, numa lógica de regulação assimétrica, esses agentes, portanto, eles teriam que cumprir determinadas obrigações para fomentar a concorrência nesses mercados digitais, né? Nós estamos aí no Brasil, a gente acompanha as discussões, né, dos dois lados do Atlântico, e esse é um debate que realmente frutificará ainda muita controvérsia e muito debate no futuro. É uma excelente pergunta. A gente tem situações, e esses são casos em que no direito da concorrência tem se olhado cada vez com mais cautela, casos em que uma determinada plataforma digital ela exerce uma política de autofavorecimento ou utiliza aquela sua função de gatekeeper para ajudar a favorecer, a promover um determinado negócio próprio. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem a situação da Amazon, por exemplo, que ao mesmo tempo em que é uma plataforma online de marketplace, ela também atua como uma varejista fazendo seus próprios produtos, vendendo produtos próprios. E nesse tipo de relação, aos pequenos varejistas ou as empresas da economia tradicional podem eventualmente se sentir prejudicados, né, por terem que concorrer com empresas que têm uma capacidade de escala, uma capacidade de escopo e até mesmo uma capacidade de fornecer preços baixos, que é muito mais acentuado do que para o pequeno e médio produtor. Isso está no centro do debate, né, sem dúvida. Por isso que tanto nos Estados Unidos quanto na Europa também se pensa em leis, por exemplo, que eventualmente vedem a possibilidade de as plataformas utilizarem dados dos terceiros comerciantes, dos revendedores, para favorecer, para direcionar, calibrar ofertas próprias, né? Inclusive, um dos projetos de lei que está em discussão no Congresso norte-americano, ele tem esse escopo. Eu acho que a gente precisa, de alguma forma, pensar se essas mudanças legislativas são de fato necessárias ou não, se a gente precisa endereçar isso de uma perspectiva regulatória propriamente dita, né? E esse é um pouco do desafio que a gente vai ter pela frente.
As grandes plataformas que atuam como intermediários, muitas das vezes elas utilizam conteúdos de terceiros, de grandes jornais, portais jornalísticos, para serem veiculados por meio dessa plataforma. É claro que nesse processo a plataforma atua de uma forma não neutra, então ela realiza o ranqueamento, as sugestões dos conteúdos que são apresentados. Uma discussão que tem sido movida no mundo inteiro é qual o dever de responsabilidade do intermediário pela remuneração do conteúdo dos editores que é veiculado na plataforma. A gente teve duas iniciativas muito interessantes. Na Austrália, houve a aprovação de um projeto de lei que obriga as plataformas a remunerarem de forma justa, transparente e isonômica os produtores de conteúdo. E na França, por outro lado, a gente teve uma decisão recente da Autoridade de Defesa da Concorrência, que também, na realidade, puniu o Google em 500 milhões de euros, salvo engano, justamente por não ter respeitado uma regra que a própria autoridade tinha adotado em medida cautelar para fins de tratamento isonômico dos provedores de conteúdo. Esse é um debate muito complexo na medida em que o Estado terá que, caso queira seguir nessa linha, o Estado terá que pensar qual que é a forma justa de remuneração desse conteúdo. Quais são as regras de tratamento isonômico que a plataforma ou que o intermediário deve adotar nesse tipo de relação comercial. E esse é, claro, um debate que tem tudo a ver com liberdade de expressão. Portanto, é uma questão que extravasa em muito o âmbito da regulação econômica. E por isso, os próximos passos que serão dados aí nesse tema, eventualmente pelo Congresso, pelo Parlamento ou pelas instâncias competentes, será fundamental para a gente repensar a economia digital. Essa é a grande discussão, né? O grande debate. Qual é o dever de neutralidade que a plataforma deve ou não deve ter, né? Até onde vai essa capacidade do gatekeeper de realizar o impulsionamento ou o direcionamento de tal ou qual conteúdo e sob quais critérios isso é feito. Sem dúvida, esse é o ponto mais instigante e para isso não há resposta, né? A gente terá que pensar um pouco qual o modelo de mídia digital que se eventualmente quer fomentar, quer se produzir, caso se entenda caminhar num caminho de regulação dessas plataformas, desses intermediários.